A distorção cognitiva. Olha só, eu acho que eu nunca ouvi esse... Acho que eu nunca ouvi esse termo. Ok, estão preparados? Shhh, vamos lá. Ok. Eu sou o Rafael, psicólogo, e o sistema de ansiedade do personagem de hoje não é de luta ou fuga, mas sim de luta e luta. Hoje, finalmente, iremos refletir sobre Eren Yeager. Tem spoiler do anime até a 3ª temporada, não tem da 4ª nem do mangá. Ou seja, essa é a parte 1 da análise. Vamos lá. Pra mim, o Eren sempre foi um protagonista diferente do habitual, por alguns fatores que vocês vão entender durante o vídeo. Primeiro, porque devemos lembrar que ele matou 2 pessoas, mesmo sendo uma criança. Vamos começar por aí, né? Um personagem que tem uma sede tremenda de justiça. Uma inconformidade com pessoas cruéis, que na visão dele são pessoas que não mereceriam viver. Eu confesso que a cena do Eren com os 2 raptores da Mikasa, os 3, aliás, né? Foi um dos ganchos que me manteve assistindo Attack on Titan. No começo da série, Eren é bem visto como um personagem relutante a opiniões contrárias. Ele simplesmente não gosta de aceitá-las. Até sua mãe ali perto de morrer fala pra ele: Eren, pelo menos uma vez na vida, me escute. Ele quer ter muita certeza sobre tudo. Jean Piaget, psicólogo e biólogo que foi muito importante na formulação de teorias do desenvolvimento cognitivo, falava que as crianças às vezes acreditam que o seu pensamento podem causar coisas diretas. Por exemplo, ter pensamentos raivosos sobre o seu irmão poderia causar uma queda ou até mesmo a morte dele. Piaget chamava isso de... Peraí, de qual lado da guerra você está? De nenhum. Eu só tô aqui pelos memes. Pensamento mágico, e sugeriu que todos nós o superamos por volta dos 7 anos de idade. E isso assemelha um pouco com a expectativa, principalmente sobre expectativas irreais, baseados em nada. O problema da expectativa ocorre quando esperamos que algo aconteça sem bons motivos para essa expectativa. Se eu acreditar que minhas expectativas sozinhas vão trazer o que eu quero, eu estou usando o pensamento mágico, esse mesmo pensamento da infância, e me preparando para a decepção. E vamos ver o Eren se frustrando várias vezes na série, justamente por essas expectativas bem fora da realidade. E o decorrer da história vai mostrando pra ele que as coisas estavam longe de serem simples assim. E isso vem muito da ideia de que ele quer ser um salvador, resolver tudo sozinho, dizer para si mesmo: eu sou capaz. Vemos isso na cena que ele salva Mikasa, assim também como no dia que ele conseguiu colocar a pedra que impediu os titãs de entrarem na muralha. Ele fala: eu devo ser a esperança de todos. Primeiro ele queria derrotar, matar todos os titãs que tinham... Essa frase tem um problema muito grande. Eu devo ser a esperança de todos, mas tudo bem, vamos lá. Feito ele sofrer. Tinham matado a mãe dele. Ele entra na tropa de exploração com esse objetivo. E quando ele conclui essa etapa, ele fala: agora os humanos vão recuperar a dignidade. Mostrando um pouco ali do... Vão sim, Eren. Vão sim. Tanto que ele se sente suficiente, ou quer sentir assim, e o quanto ele quer se convencer disso. E aí logo depois vemos ele perder para um titã normal, um titã fraco, e ele quase morre. E isso é um grande baque pra ele, justamente por causa dessa visão ingênua dele. Eren fala que vai matar todos os titãs, como uma forma de fazer justiça pra quem fez mal a ele. Só que depois ele descobre que ele é um titã também. E essa quebra de expectativa vai acontecer em diversos momentos na série. Porque tudo isso é ocultado por um sentimento de querer também estar tranquilo com sua família, com as pessoas que ele ama. Na parte que ele se transforma em titã e o titã dele fica meio que irracional, é mostrado o inconsciente do Eren. E nessa imagem é mostrado ele dentro de um quarto, seguro, com a sua família, com as pessoas que ele gosta, e lá ele está tranquilo, ele não sente nenhuma vontade de sair pra fora. Ele tá até com sono, né? Eu achei essa cena muito reconfortante. Eu não sei se eu iria querer sair do meu mundinho. A gente assistiu um vídeo do Epifania Experiência. Ele falava sobre esse negócio, tipo assim, se você entrar numa máquina da Matrix, basicamente, assim, você vai ter tudo que você quer, você não vai saber que não é real, você vai ter todas as emoções, todas as felicidades, alegrias, euforias, você vai ter tudo que você quiser. Você entraria? Eu não sei se eu não entraria. Eu provavelmente entraria, pra ser bem sincero. Sabe, a gente vai tudo morrer. Será que eu vou querer viver a realidade sabendo que a realidade pode ser completamente horrível? Sendo que eu posso viver a minha realidade sem saber que existe uma realidade horrível aqui fora? Sei lá, tá ligado? Como se ele quisesse esse momento de paz. E a sua raiva fosse por não ter o controle disso. Por estar longe de alcançar isso. Ele quer, porém não pode. E ele vai lá e canaliza tudo isso em um sentimento de raiva. O mundo pode ser cruel, não faz mal. Desde que as pessoas fossem livres, o mundo sim poderia ser cruel. O Eren aceita essa frase desde o começo da série. Por isso que a evolução dele faz todo sentido depois.
E eu gosto muito do take da Mikasa também. Quando ela, em teoria, ativa, né? Quando ela acorda os poderes dela, digamos assim. Awaken os poderes dela. Que ela diz, o mundo é cruel e tava toda à minha volta e eu não percebia. Que ela vê acho que é uma mosca numa teia de aranha. O pai dela chegando com, acho que é um frango pra eles comerem. Então ela percebe que o mundo é cruel. Eu achei isso um take muito interessante, um jeito muito interessante de ver a vida, sabe? E sei lá, eu tenho umas teorias meio loucas. Às vezes eu tenho pena de inseto. Eu vou ser sincero. Tem inseto que eu mato sem nem pensar 2 vezes. E tem inseto que eu olho assim, e se eu só deixar ele, sabe? Qual a diferença desse inseto pra mim? Várias, mas... ele é só uma criatura tentando sobreviver no mundo assim como eu. Sei lá, desculpa. É um dos pensamentos que eu tenho. Eu nunca verbalizei esse pensamento, inclusive. Nunca falei sobre isso. Essa forma de pensar do Eren é chamada de pensamento tudo ou nada. Na terapia cognitivo-comportamental, isso é chamado de distorção cognitiva. Uma distorção cognitiva é uma suposição que fazemos com base em evidências mínimas, ou sem considerar nenhuma evidência. O pensamento tudo ou nada refere-se a um pensamento em extremos. Ou você é um sucesso, ou você é um fracasso. Seu desempenho foi totalmente bom ou foi totalmente ruim. Se você não é perfeito, você é uma falha. Vimos o Eren na série ser Nossa, cara, isso aí me pegou, hein? Quando é que vocês descobriram que a vida não é preto e branco, hein? Eu demorei muito pra descobrir isso. A minha vida inteira eu fui 880. Hoje eu tô muito feliz no 40? Por aí. Pessimista sobre suas habilidades. Ao mesmo tempo, ele achando também que vai resolver tudo sozinho. Ele vai muito rápido de um extremo a outro. Ir a um desses 2 extremos, ao avaliar sua vida, é um terreno fértil para a autoculpa. E até mesmo o auto-ódio. Outros 2 sentimentos que são bem visíveis no Eren. No caso, o que você está realmente tentando fazer é exigir perfeição de si mesmo. No caso do Eren, falta ali um sentimento de autocompaixão. Ele exige muito de si mesmo. E isso acaba trazendo diversos pesos para ele, que em determinados momentos parece que ele não vai conseguir suportar. O Eren sempre está se esforçando para aprender algo novo. Quando ele enfrenta o Jean na primeira vez, ele percebe ali que estava agindo como antes, aí ele vai lá e começa a agir de uma maneira diferente. E vemos isso no decorrer da série. Só que essa visão dele de... o que ele tá falando de autocompaixão me lembrou uma frase. Você se parabeniza o quanto que você se cobra? Eu acho que eu li isso numa página sobre estoicismo uma época. E eu parei pra pensar sobre isso também. É importante você se parabenizar também. E só porque as coisas não foram perfeitas, não significa que você falhou ou fracassou, tá ligado? Existe um meio termo aí. Entender que perfeição não existe também. Literalmente, perfeição não existe. Se você busca o imperfeito, se você busca o perfeito, você tá buscando uma idealização que você nunca vai atingir. O quanto antes você perceber que você não vai fazer as coisas perfeitas, menos peso você vai sentir em fazer as coisas. Que tudo é ótimo ou péssimo, faz ele demorar a perceber o progresso que ele está fazendo. Na última década, a pesquisa científica isolou e explorou especificamente a autocrítica. Estudos têm revelado fortes correlações entre autofala negativa e algumas psicopatologias, como a depressão, ansiedade social e de desempenho, agressão, perfeccionismo e distúrbios alimentares, assim também como a automutilação. Em um estudo liderado por Olivia Long, foi revelada uma associação significativa entre a autocrítica e o córtex pré-frontal lateral do cérebro, incluindo o córtex pré-frontal dorsolateral. O dorsolateral está envolvido... Não tem uma área no córtex frontal que é responsável pela moralidade, pelos seus pensamentos morais? Tem alguma coisa assim? Na detecção e resolução de erros, bem como na inibição de respostas comportamentais, assim como outras funções. Esses achados sugerem que um papel da autocrítica é nos manter a salvo de comportamentos repetitivos perigosos e possivelmente erros que culminariam em risco de vida. O psicólogo Paul Gilbert acredita que o pensamento dicotômico, ou seja, o pensamento tudo ou nada, deriva da necessidade evolutiva de que os primeiros humanos vejam as coisas de forma binária, como sendo ou seguras ou ameaçadoras. Eles precisavam diferenciar rapidamente se eles estavam em perigo. E como a vida naquela época era muito mais ameaçadora do que a nossa agora, a capacidade de tomar decisões precipitadas era fundamental para nos manter salvo em alguns momentos. Ou seja, isso sim é importante. Caralho, isso é muito interessante porque, tipo, a gente realmente evoluiu muito rápido. É perfeitamente plausível entender que a gente tem esses pensamentos ainda, esses pensamentos primitivos, digamos assim, em que a gente sente essa necessidade
capacidade de tipo assim, é seguro ou é ameaçador? Tipo, de cara, tá ligado? O pensamento binário que ele falou. Principalmente em situações de conflito extremo. E com certeza isso faria algum sentido no contexto caótico de Shingeki. Só que o universo da série não é totalmente assim, não é totalmente ameaçador. Existem vários outros contextos. E esse pensamento binário do Eren leva ele a um baixíssimo autocontrole. Autocontrole é a capacidade de gerenciar seus impulsos. Eu amo o Jean, só queria dizer isso. Melhor personagem da série. O cara de cavalo, pra mim, nunca errou. Emoções e comportamentos para alcançar objetivos. O Jean... Desculpa, o parênteses tá indo longe demais. A tangente tá indo longe demais. Eu só queria dizer que o Jean tem o melhor desenvolvimento de personagem de Shingeki no Kyojin. Pra mim. Minha opinião apenas. Irrelevante e não é importante. A longo prazo é o que separa os humanos do resto do reino animal. O autocontrole está enraizado no nosso córtex pré-frontal, o centro O Gianluca, eu não sei quem é. de planejamento, resolução de problemas e tomada de decisão do cérebro. E é claro, ele é significativamente maior em nós do que em outros mamíferos. Consequentemente, a falta de autocontrole leva a uma maior impulsividade, o que leva a muitos arrependimentos e acabam gerando atitudes autodestrutivas. No caso do Eren, essa impulsividade dele se traduz em atitudes positivas às vezes, inclusive quando ele salva alguém. Mas isso, na maioria do tempo, leva a um comportamento imprudente e, somado a essa distorção cognitiva que ele tem, de tudo ou nada, acaba levando ao sentimento de raiva, a emoção mais presente no Eren. Vemos ele ter uma raiva absurda pelos humanos que fazem horrores e pelos titãs. É como se fosse inconcebível pra ele uma pessoa estar do lado dele e estar de outro lado, como era o caso do Heine e do Bertholdt. Aquilo causou um conflito nele absurdo. Ele não sabia o que fazer quando descobriu que pessoas que ele confiou, na verdade, eram um dos causadores diretos pela uma das maiores dores que ele sofreu. E o Eren, consequentemente, é o que mais sofre ao saber da verdade sobre eles. O Eren, curiosamente, define ali o Sim, sim. Sim, foi o Reiner, foi o Bertorto. Foram eles os responsáveis pela sua mamãe, Eren ter batido as botas. Foi eles, sim. o ato deles como o pior Somente eles. ato da história. Tudo para ele é mais intenso, as perdas, as traições, tudo se torna algo mais gigantesco do que já é. E a gente vê essa distorção cognitiva prejudicar bastante o Eren. Em situações onde ele fica em dúvida, por exemplo, como no caso do confronto com a Titã Fêmea. Ele fica na dúvida se deveria lutar ou não. Ele precisa ali tomar uma decisão. E ele acaba escolhendo confiar no seu grupo. E uma das consequências dessa decisão é que todos ali acabam morrendo, exceto ele. E logo depois ele percebe que deveria ter lutado, porque se ele tivesse lutado, tudo seria diferente. Isso na visão dele. Ou seja, não seria diferente, meu querido. Na visão dele. Ou ele estava certo ou ele estava errado. E naquela hora, ele não entendia isso. O Levi entendia. Ao voltar, ele chora bastante ao se lembrar disso. Esse pensamento de tudo ou nada acontece muito com pessoas com ansiedade e depressão. A ansiedade é presente em todos nós, em diferentes graus. No caso do Eren, ela é bastante intensa. A ansiedade está fortemente ligada à preocupação e ao medo que é fora do comum para os gatilhos cotidianos. Existe uma forte ligação entre a raiva, a ameaça e a ansiedade. A ansiedade está frequentemente ligada à superestimulação de um ambiente estressante ou ameaçador, combinada com uma incapacidade percebida, ou seja, não necessariamente real, de lidar com essa ameaça. No caso do Eren, ele tem um medo absurdo dos titãs, e um medo maior ainda de ver pessoas próximas perderem a vida na frente dele. E ele, em muitos momentos, como seria normal com todos nós, não sabe lidar com isso, com essa dúvida. E alguns indivíduos, quando estão assustados ou preocupados com algo, muitas vezes escolhem a raiva inconscientemente como uma maneira de se sentir como se estivessem no controle de sua ansiedade. Vocês concordam com isso? Eu não sei se o Eren, se o sentimento predominante dele é medo dos titãs. Eu não sei se eu concordo exatamente com isso. A ansiedade é marcada por tensão corporal, pensamentos preocupantes. Eu definitivamente acho que ele fica ansioso, mas não com medo. E mudanças físicas. Muitas vezes a ansiedade é uma reação a não se sentir no controle de si mesmo ou das coisas em sua volta. A ansiedade pode ser benéfica, pois pode nos motivar a lidar com preocupações que são importantes pra nós. Exatamente, tipo, não existe uma pessoa sem ansiedade no mundo. Você tem graus de ansiedade. Mas assim, é impossível uma pessoa sem ansiedade nenhuma. Inclusive, a gente tem mini ansiedades. A gente tem mini ansiedades quando vê que tem que pagar alguma coisa. Não é tão mini assim, mas a gente tem mini ansiedades durante o dia, sabe? Que servem, que definitivamente são benéficas, sabe? Mantém a gente vivo, entendeu? Dizem respeito à melhoria do nosso bem-estar físico e psicológico. Muito dela pode ser paralisante. Mini ansiedades que eu quero dizer, por exemplo, assim, compara a ansiedade nos tempos primitivos. Você tá andando, de repente, opa, um leão.
tá ligado? Você vai ter um pico de ansiedade, um pico de adrenalina, você vai ter tudo. A ansiedade nesse momento tá te dizendo, você vai morrer se você não sair daqui agora. Então você tá preparado, tá ligado? Agora, as mini ansiedades que a gente sente hoje, não é que a gente tá andando no meio da rua, pá, um leão. Não vai ser um leão, tá ligado? Vão ser uma mensagem de texto um pouco ameaçadoras, tipo assim, que te causa ansiedade, uma mensagem, sei lá, de alguém que você gosta dizendo que precisa conversar com você. Isso é uma mini ansiedade, é isso que eu quero dizer, tá ligado? Não é uma coisa catastrófica, a não ser que você catastrofique isso, né? E catastrofize. Eu não sei falar. Pouco dela Desculpa, vamos não voltar é aqui. físico, 2 caras numa moto, psicológico. exatamente. Muito dela pode ser paralisante. E pouco dela não motivaria a gente para ação. Todas essas são respostas corporais adaptativas, essencialmente projetadas para nos manter vivos. E como essas respostas são importantíssimas para a nossa sobrevivência, elas ocorrem rapidamente e sem pensar, ou seja, são automáticas. E seria perfeito se apenas sentíssemos isso em situações de perigo iminente, perigo real, mas não é isso que acontece. Um transtorno onde o Eren tem muitas evidências que o possui é o transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, e nele as pessoas podem ter medo e ansiedade muito mais frequentes e intensos do que a população em geral. No TEPT, a sigla para esse transtorno, a resposta de luta ou fuga do corpo torna-se mais sensível. Por isso, está constantemente sendo mais ativada, como no caso do Eren. No caso dele, é muito pelo ambiente em si e muito também pelos pensamentos que ocorrem nele também. Além disso, pessoas com TEPT podem se tornar hipervigilantes a sinais de perigo ou ameaça em seu ambiente. Como resultado, eles podem constantemente se sentir com medo, ou no limite, ou tenso, e percebemos isso claramente no Eren. Na maioria das vezes, ele está tenso. Ele parece que a qualquer hora vai explodir. E claro, ele está em um mundo catastrófico. Mas se compararmos com outros personagens, vemos claramente como o Eren desse período me incomoda um pouco. Intenso. Após ele ver o Hannes morrer na frente dele, essa ansiedade dele chega a um pico mais alto. Ele se desespera e começa a falar que não aprendeu nada e que continua sendo inútil. O Eren estava lutando para melhorar e os eventos continuavam a acontecer com ele. Novamente, ele via outra pessoa importante para ele ser devorado por um titã e ele mais uma vez não podia fazer nada. Nesse momento é muito visível a diferença dele para os outros, já que todo mundo perde pessoas ali. Mas quando o Eren perde alguém, ele sempre acha que ele é o maior culpado daquilo acontecer. Quando ele descobre toda a verdade do titã que ele herdou, ele começa a perceber que não é alguém especial de fato. E mais uma vez se desespera e pensa em desistir de tudo. Ele fala que não deveria viver porque isso traria mais sofrimento para as outras pessoas, visto que na visão dele muitas mortes foram causadas graças ao titã de ataque. Ou seja, antes ele era o grande salvador, era importante. Agora ele é o grande causador de todo o mal, a pessoa mais terrível da humanidade. Estudos sugerem que você provavelmente é muito mais duro consigo mesmo do que com os amigos. Ou seja, muitos de nós gastamos uma quantidade impressionante de energia batendo em nós mesmos, dizendo coisas como: você é terrível, por que você tenta? Você não vai conseguir? E uma possível solução para isso é justamente a autocompaixão. A pesquisadora Christine Neff conduziu um estudo onde ela encontrou 3 características para o cultivo dessa compaixão. Primeira, atenção, consciência dos próprios erros, reconhecer eles primeiramente. 2, humanizar as outras pessoas, ou seja, entender que todo mundo sofre e que tempos difíceis são inerentes à condição humana. 3, benevolência, mostrar a nós mesmos o mesmo cuidado que temos com as outras pessoas, com nossos amigos, por exemplo. E o Eren vai mostrar um pouco de... É semelhante a você cuidar de você mesmo com a mesma atenção e o mesmo carinho que você cuidaria de alguém que você ama ou até de um animal de estimação. Se você tem um filho ou uma filha e tal, é muito difícil você errar o horário do remédio da pessoa, por exemplo. Ou você não deixaria de levar o seu animal de estimação no veterinário caso ele apresentasse alguma coisa. Ou o seu filho ou sua filha e tal, tá com um problema, sei lá, tá respirando mal, tá estranho, você levaria instantaneamente no hospital, você não pensaria 2 vezes. Agora, quando é com a gente mesmo, a gente tem uma certa negligência com nós mesmos, sabe? É muito comum a gente não cuidar de nós mesmos do mesmo jeito que a gente cuidaria de alguém que ama a gente. E eu vejo isso um pouco no Leonardo. Muita coisa que às vezes ele precisa fazer, sei lá, seja tomar um remédio e tal, eu falo com ele. Ou ele sempre fala comigo sobre o remédio que eu tenho que tomar de noite. Eu sempre esqueço. Sempre esqueço. Eu me recuso a fazer alarme ou coisa do tipo. Eu não gosto das coisas apitando à minha volta. E ele sempre me lembra, tá ligado? Então, pensar nisso. Pensar que a gente precisa cuidar da gente mesmo como a gente cuidaria de alguém... Como a gente cuidaria de alguém que a gente ama.
disso nas falas do episódio 49, que ele conversa com o Armin e a Mikasa. E lá ele fala que percebe que às vezes está tentando mudar coisas que não estão sob o controle dele. Ele fala que sentia inveja do Levi e da Mikasa por serem mais fortes que ele. E o principal, ele fala que os dois, mesmo sendo mais fortes que ele, não podem fazer tudo. Como ele poderia? E ele fala de focar no que está ao alcance dele. E essa cena pra mim é muito importante, mostrando o desenvolvimento dele. De como ele estava deixando Essa é uma cena altamente estoica, inclusive. um pouquinho, pelo menos, esse pensamento de tudo ou nada e vendo o seu progresso. Quando ele presencia a morte do Armin, aquilo é devastador pra ele. Mas vemos ele aceitar a situação de uma maneira mais fácil, apesar de ter relutado depois. Como quando ele segura a impulsividade dele e se segura antes de falar algo ali que poderia colocar a vida da história em risco. Exato. No começo da série, com certeza ele falaria. Ele não pensaria nisso. Expectativas, frustrações, tristeza e sofrimento moldam o novo Eren que surge desse amadurecimento, principalmente sobre questões inerentes à vida humana. E com isso ele se torna menos reativo. Ele olhando o mar que ele tanto sonhou ver, mostra que o Eren não é mais tão ingênuo como antes. Não acreditava mais que era tão especial assim. Mas eu acho que essa cena foi pós o que ele viu quando ele beijou a mão da Mikasa. Aí eu não consigo ver uma progressão, um desenvolvimento de personagem de uma maneira psicológica pós isso. Só que o pensamento tudo ou nada parece continuar. Era exatamente o que eu ia falar. Porque ainda é o pensamento de tudo ou nada. Ainda é o pensamento de todo mundo daquele lado tem que morrer, tá ligado? Só que agora ele encontrou uma maneira diferente de da mão da história, desculpa. lidar com isso. Curta, se inscreva e compartilhe. To be continued. Eu quero ver a parte 2. Deixa eu mandar o link pra vocês da parte 1. Que a gente já assiste a parte 2, ok? Talvez, pra quem estiver vendo no YouTube, talvez seja em outro vídeo, porque esse daqui já deve estar meio longo.